Esse é o vídeo mais completo que você verá aqui no YouTube sobre ações, sobre renda variável. Se você está estudando para uma certificação de mercado financeiro, a CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP, você precisa dominar esse assunto. Então vem comigo para uma aula completa para você entender o mercado de ações, como que negocia, tributação, tudo. Todos os detalhes sobre este mercado. E eu faço esse vídeo para responder o que pediu o Leonardo Andrade 3741, que pediu no último vídeo de renda fixa que eu fiz. Ele falou assim, ó, excelente aula, professor, faz de renda variável, por gentileza. Então, Léo, obrigado pela sugestão. Tá aqui esse vídeo feito para atender o seu pedido. E você que está aqui me vendo, se você quiser que eu faça uma aula específica sobre um tema específico, já deixa aqui nos comentários que eu preparo e ainda trago aqui para você no nosso canal. Combinado? Caso você que está me vendo agora seja novo ou nova aqui no YouTube, deixa eu só me apresentar rapidamente. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de economia, de investimentos, mas falo principalmente de carreira no mercado financeiro, porque aqui eu preparo você para passar nas principais certificações que o mercado financeiro tem. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal e vem fazer parte dos mais de 300 mil inscritos que acompanham aqui o canal da T2. Vai ser muito legal ter você na nossa jornada e ativa o sininho de notificação. Combinado? Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre o mercado de ações. E eu trouxe essa imagem aqui para representar o mercado de ações e você entender que, na prática, você... mesmo que não invista, você já usa o mercado de ações, ou melhor dizendo, você acessa produtos e serviços graças ao mercado de ações. Essa imagem aqui é uma imagem do nosso cotidiano, que você vai entender como que eu vou desdobrar essa imagem. Mas antes de eu seguir com a nossa apresentação, eu quero lembrar que nesse modelo de vídeo aqui para o YouTube, eu disponibilizo para você o PDF da minha apresentação. Então eu vou transitar aqui por alguns slides. Você pode baixar esse PDF clicando no link que está aqui embaixo, gratuitamente, tá? E é um link que você vai clicar e vai baixar. Não é um link de uma landing page que você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone e depois eu vou ficar te ligando. Não, nada disso. Clica, baixa, acompanha a aula e vem ser feliz. A única coisa que eu te peço é para você seguir o nosso canal se você gostar desse material. Fechou? Bom, eu trouxe aqui essa imagem, como eu disse, que representa o nosso cotidiano, porque fica muito fácil a gente aprender mercado financeiro se a gente consegue tangibilizar as coisas. E isso aqui faz parte da sua rotina. Mesmo que você nunca tenha abastecido um carro na vida, você já entrou em um posto de gasolina. E só nessa imagem nós temos algumas empresas listadas na Bolsa de Valores, que eu vou destacar aqui para você. Mas antes de eu destacar essas empresas, o que eu quero que você entenda ao trazer essa imagem é o seguinte. Para que uma empresa cresça, ela precisa necessariamente de capital. É com capital, é com dinheiro que ela vai investir no crescimento, vai abrir novas lojas, vai aumentar a fábrica, vai comprar carro, ela vai fazer isso com grana. E aí essa empresa, ela pode obter dinheiro de duas formas. Forma número 1 é contraindo uma dívida, ou seja, nesse caso, pegando um empréstimo, que nesse caso seria emitir um título de renda fixa. Tá? Uma outra forma é ela trazer dinheiro de acionistas, ela convidar novos sócios para fazer parte desta empresa, portanto serem sócios no negócio. Então, se você compra uma ação, ou se o seu cliente compra uma ação negociada na bolsa, por exemplo, ele tem um pedaço de uma empresa. Então, nessa imagem que eu trouxe aqui, ó, só nessa imagem, a gente tem aqui, ó, 3 empresas. Por exemplo, os Postos Ipirangas, eles pertencem a um grupo que é o Grupo Ultra, tá? O Grupo Ultra, que é dono da marca Ipiranga. Se você for comprar ações dessa empresa na bolsa, você vai digitar o ticker UGPA3, que é o Grupo Ultra, dono dos Postos Ipiranga e de outras marcas. Mas nessa mesma imagem, não sei se você reparou, nós temos carro aqui, ó, eu destaco aqui para você a Movida, que é uma locadora de veículos que para comprar aquela frota gigante precisou de dinheiro e em certo momento abriu capital atraindo dinheiro dos acionistas. Então se você quiser, por exemplo, comprar ações da Movida, você vai lá no seu home broker e vai digitar Move3, então você vai ser sócio dessa empresa, sócia dessa empresa. Nessa mesma imagem de cotidiano tem aqui uma farmácia, tá? Posso citar aqui a Raia Drogasil, que também é uma empresa que tem ações listadas na bolsa. Então, por exemplo, eu não sei, você mora em São Paulo. Em São Paulo tem farmácia do grupo Raia em toda a esquina. Como é que esse grupo teve dinheiro para abrir loja em tantos lugares? Uma das formas foi
chamando novos sócios, onde investidores colocaram dinheiro na empresa. Então, isso aqui, essa imagem é só para a gente tangibilizar para você que o mercado de ações, que é o que a gente vai estudar a partir desse vídeo, ele faz parte do seu dia a dia. Nesse exemplo que eu citei aqui, eu citei os postos Ipiranga, Movida e o Grupo Raia, mas quando você vai no mercado comprar arroz, por exemplo, talvez o supermercado que você compra arroz tenha ações listadas na bolsa, se for, por exemplo, o Carrefour, se for o Açaí, se for o Grupo Pão de Açúcar. E o arroz, por exemplo, Camil, faz parte de uma empresa que tem ações listadas na bolsa. Quando você compra proteína animal lá para você fazer, como diz aqui em São Paulo, a mistura, pois é, a JBS tem ações listadas na bolsa. Então, a Bolsa de Valores, com as empresas que abriram o seu capital lá, está presente no seu dia a dia e é importante você entender isso. Então, o investidor compra ações de uma empresa, torna-se, portanto, sócio dessa empresa. E se você é sócio de uma empresa, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, você tem, portanto, direitos. Por exemplo, de receber parte dos lucros da empresa. Então, é isso que a gente vai entender. O que são as ações? Ações são títulos que representam uma fração do capital social de uma empresa, conferindo ao acionista participação nos resultados. Confere outra coisa, mas o que eu quero dizer é que dá direito a isso. No nosso exemplo, se você compra ações da Raia Drogasil e ela tem lucro, eventualmente você vai receber isso em forma de dividendos, tá bom? Olha só uma outra informação, só que agora eu vou ficar desse lado para você ler aqui comigo. Olha só, as ações se dividem em ordinárias, que são as ONs, que dão direito a voto na Assembleia de Acionistas, e preferenciais, que são as PNs, que priorizam o recebimento de dividendos, mas geralmente não oferecem votos. Eu vou explicar tudo isso com detalhes para você. Isso aqui é apenas uma introdução. Olha só, eu trago aqui nesse slide a imagem de cada uma das ações, tá? Olha só, eu disse para você aqui que nós temos dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. Mas repara que eu estou trazendo três. As ordinárias, as preferenciais e o que eu estou chamando aqui de units. Eu vou explicar cada uma delas. Antes de eu te explicar, eu não sei se você reparou, mas a palavrinha aqui, ó, preferenciais, aonde deveria ter uma letra A, eu coloquei um número 4. Por que eu fiz isso? Foi intencional. Por quê? Quando você vai negociar ações na Bolsa de Valores, você vai digitar o ticker da empresa. O que é o ticker? É o código de negociação desta ação na Bolsa de Valores. E esse código de negociação sempre é 4 letras seguido de um número. Então eu vou dar como exemplo a Petrobras. Esse aqui, ó, PETR. PETR é o ticker de Petrobras. Só que se eu digitar assim, ó, PETR 3, eu estou negociando uma ação ordinária de Petrobras. Só que se eu digitar lá no meu home broker PETR 4, eu estou negociando uma ação preferencial. Por isso que aqui, na hora de escrever preferencial, eu coloquei o número 4 no lugar da letra A para fixar visualmente para você. Sempre que você vir um ticker cujo final é 4, estamos falando de ações preferenciais. Sempre que você vir um ticker cujo final é 3, estamos falando de ações ordinárias. E as units, tá? Que eu vou explicar mais para frente o que é, elas serão finalizadas com 5 ou com 11, mas eu vou explicar com mais detalhes isso daqui a pouco, tá bom? Agora que você já entendeu que existem duas ações e como que a gente pode identificar essas ações quando a gente está negociando e que tem também as units, que a gente vai chegar lá, vamos entender com detalhes o que cada uma dessas ações tem de diferente da outra. Então, primeiro, vamos falar aqui das ações ordinárias. As ações ordinárias, como está escrito aqui do lado, têm direito a voto na Assembleia de Acionistas. Quando a gente está falando que quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa e tem, portanto, propriedade, você é dono de um pedaço, dona de um pedaço daquela empresa. Se você é dono de uma empresa, o que você faz nessa empresa? Você pode mandar nessa empresa, você concorda? Vamos supor que você é dono aí de uma loja, de um salão de beleza, de uma loja de roupas. Você manda na empresa porque você é dono da empresa.
Só que quando a gente está falando de uma empresa grande, que tem muitos donos, cujos donos nem se conhecem, como é que fica? Será que você pode comprar uma ação e já sair querer mandando na empresa? Não, calma. Você precisa eleger algumas pessoas que vão representar você. Então, o acionista, ele elege o que nós chamamos de conselho de administração. Então, eu vou escrever aqui como é que funciona a gestão de uma empresa, tá? Então, uma empresa, ela vai ter como autoridade máxima, assim, o acionista, tá? Então, o acionista, que é dono da empresa, ele manda na empresa, porque ele é dono da empresa. Só que não dá para simplesmente a gente falar, você comprou uma ação, vem aqui e manda na empresa. Não. Então, o que o acionista faz? Ele vai eleger o conselho de administração. Então, o conselho de administração, ele será composto por conselheiros que foram eleitos por um período ali. E aí, estes conselheiros vão representar o interesse do acionista na empresa. Seja as empresas que eu trouxe aqui como exemplo, seja a AT2, seja qualquer outra empresa. Tá bom? E aí tem também a questão do conselho fiscal, mas em linhas gerais é assim que funciona. E aí, abaixo do conselho, aí a gente vai ter a diretoria executiva, né? Presidente da empresa, a gente vai ter os diretores, tá bom? Então, em última instância, o acionista é quem tem a última palavra, mas não dá pra gente dar a palavra para todo mundo. Então, precisa seguir o que aprova o conselho de administração. E como é que a gente aprova esse conselho? Na assembleia de acionista. Então, uma empresa, periodicamente, fará assembleia com os acionistas para deliberar, votar sobre alguns assuntos. Entre estes assuntos, os acionistas vão votar para eleger os conselheiros da empresa que vão representá-los. Sacou? Então, aqui, ó, por isso que a gente diz que tem direito a voto na assembleia de acionistas. Tudo bem? Agora, essa é a diferença central das ações ordinárias. E qual seria, portanto, a diferença das ações preferenciais? Tá aqui, ó. Vamos passar por cada um dos pontos. Quando você tem uma ação preferencial, que mais uma vez aqui, ó, tem o número 4 para lembrar você não tem direito a voto. Talvez não, tá? Você vai entender daqui a pouco que tem uma situação que o acionista preferencial tem direito a voto, tá? Mas, por hora, fica com essa informação. Você não tem direito a voto. Por isso, você vai ter algumas vantagens. Uma das vantagens que você pode ter é essa que está aqui do meu lado, ó, prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. Você vai entender a regra de dividendo daqui a pouco. Agora, o que é dividendo? É a distribuição de parte do lucro líquido da empresa. Então, a empresa teve lá R$1 milhão de lucro, ela vai pegar um pedaço disso, que você vai entender as regras daqui a pouco, e distribuir para os seus acionistas. O acionista preferencial ele pode ter prioridade para receber isso, tá bom? Depois a gente entra nas regras do dividendo. Uma outra vantagem que o acionista preferencial terá, ou pode ter nesse caso, é a prioridade no reembolso do capital com ou sem prêmio. O que significa prioridade no reembolso do capital? Se você é um acionista preferencial e eventualmente a empresa quer recomprar as ações, você quer sair, ela vai reembolsar você, o que não é comum, tá? Quando uma empresa quer sair da bolsa de valores, ela vai fazer um outro processo, que é oferta pública de aquisição, que quando eu for explicar para você o tag along vai ficar mais claro, tá? Mas o acionista preferencial pode ter uma dessas duas vantagens. Essas duas vantagens que estão aqui em cima, nós vamos chamar essas vantagens de vantagens obrigatórias. Uma empresa, ela precisa oferecer para o seu acionista preferencial uma dessas duas coisas que está aqui em cima. Não precisa ser as duas, mas uma dessas duas coisas ela precisa oferecer. Na prática, a maior parte das empresas oferece prioridade na distribuição de dividendos. Só que o acionista preferencial ainda pode contar com o que nós chamamos de vantagens eletivas, que são vantagens opcionais. A empresa pode ou não oferecer o que eu vou falar agora. Olha só. Terceiro, receber dividendo de no mínimo 25% do lucro líquido por ação. A empresa pode colocar lá no seu estatuto que o acionista preferencial vai receber no mínimo 25% do lucro líquido.
Eu vou precisar explicar daqui a pouco, com mais detalhes, como que funciona a regra para distribuição de dividendos. Mas já te adianto, tá? Não é regra geral que toda empresa precisa distribuir no mínimo 25% do lucro. Não é, tá? Eu digo isso porque muitas pessoas acabam repetindo isso por aí, mas eu vou te explicar que não é, tá? Na prática, a maior parte das empresas distribui isso, mas não é regra. Calma, vem comigo que eu já te explico isso. Então essa seria uma outra vantagem que o acionista preferencial tem. Depois tem aqui, ó, ele teria a vantagem de ter um recebimento de dividendo de pelo menos 10% maior ao que for atribuído a cada ação ordinária. Então, no exemplo hipotético, se a empresa for pagar R$1 de dividendo por ação e tiver este direito aqui, o preferencial receberia 1,10, tá? Atualmente, na prática, a maior parte das empresas acaba pagando o mesmo dividendo, mas ela pode oferecer. Tudo que está daqui para baixo, a empresa é livre para oferecer ou não para o acionista, tá bom? E o acionista preferencial, ele pode ter o direito de ser incluído no tag along. Talvez você agora se pergunte, Thiago, o que é tag along? Calma, eu vou explicar. Vai ter uma explicação completinha nessa aula. Segura só essa informação. O acionista preferencial pode ser incluído no tag along, tá bom? Então, eu quero agora fazer uma reflexão, uma pergunta aqui para você pensar junto comigo. Repara, lá no canto, todos os direitos que o acionista preferencial tem. Você concorda que a maior parte dos direitos que o acionista preferencial tem, esses direitos estão relacionados a recebimento de dividendo? Aqui, ó, no mínimo 25%, receber 10% a mais do que o ordinário, dividendo fixo ou mínimo. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você que está aqui me vendo comprou ação de uma determinada empresa e essa empresa, por alguma razão, não distribuiu dividendos, porque ela não teve lucro. Aí eu pergunto, cadê a vantagem do acionista preferencial? Se a empresa não teve lucro, não distribuiu dividendo, que vantagem Maria leva por ter esta ação? É por isso que tem uma regrinha adicional que é legal você anotar se você está estudando para uma certificação, que funciona assim, ó. Se a empresa ficar 3 anos consecutivos, como a gente diz lá na Lei 6404, se a empresa ficar 3 exercícios sociais consecutivos sem distribuir dividendos, o acionista preferencial passa a ter direito a voto na Assembleia. É por isso que eu falei que não é necessariamente verdade dizer que uma ação preferencial nunca tem direito a voto. Em alguns cenários, uma ação preferencial vai ter direito a voto na Assembleia se a empresa ficou 3 exercícios sociais sem distribuir dividendos. E aí, a partir do momento que ela passa a distribuir dividendos novamente, esse acionista perde o direito de votar em futuras assembleias, tá bom? Então é importante você anotar isso. Agora que eu já te expliquei a diferença das ordinárias para as preferenciais, vou te explicar melhor como é que funciona as units. Units são recibos de ações com quantidades e tipos de ações definidos. E não tem uma regra específica, mas eu vou dar um exemplo para você. Se você for hoje no Home Broker e digitar assim, ó, ITUB 3, o que você está fazendo? Bom, 3 é a ordinária. Você está negociando ações do Banco Itaú, tá? Então, ações ordinárias do Banco Itaú. ITUB é o código, é o ticker para Itaú. Se você for no seu Home Broker e digitar assim, ó, BBDC 4, ações preferenciais. E BBDC é o ticker de Bradesco. Então, você estaria negociando, portanto, uma ação preferencial do Banco Bradesco. Só que se você for no seu Home Broker hoje e digitar assim, lá no seu Home Broker onde negocia ações, SAMB 11, você vai estar negociando o que aqui? Bom, SAMB é o ticker de Santander Brasil, portanto, do Banco Santander. E 11 é o ticker da Unity de Santander. E aí, Thiago, o que é Unity? Unity é um recibo que contém algumas ações. Toda empresa tem Unity negociada na bolsa? Não.
As empresas pedem autorização para a CVM autorizando, elas passam a negociar unit. E essa unit vai ter um pacotinho de ações. Como, por exemplo, tá? No Santander vai ter assim, ó, vai ter uma ação ordinária, uma ON. ON é ação ordinária. ON de ordinária nominativa. E, sei lá, 2 ações PN. PN é ação preferencial. Preferencial nominativa. Então, se você compra uma unit, você está, no caso do Santander, comprando 3 ações, sendo uma ordinária e 2 preferenciais. Então, isso é um jeito que tem também de negociar. Então, quais são os direitos de uma unit? Depende, o que tem nessa unit? Tem ordinária? Tem preferencial? Se tiver 2 ordinárias, você tem direito a 2 votos por cada unit que você tem. Tá bom? Então assim a gente fecha essa parte das ações e agora eu começo a falar com você sobre a remuneração. Lê comigo aqui, ó. A remuneração do acionista é o retorno financeiro recebido pelo investidor como compensação por sua participação na empresa, geralmente na forma de dividendos, juros sobre capital próprio ou ganho de capital na valorização das ações. O ganho de capital é quando o investidor compra uma ação barato e vende caro. Comprei por 10, vendi por 20. Isso é ganho de capital. Só que este ganho de capital o investidor tem na negociação, quando ele compra e vende ações. Portanto, não é a empresa que paga para ele. São as condições de mercado, se a ação subiu, se a ação caiu. O que a gente vai falar agora de remuneração do acionista é aquilo que a empresa que emitiu as ações paga para o acionista. Então, vou trazer para você as regras do dividendo, do juro sobre capital próprio e da bonificação. Só que antes de eu trazer essa regra, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Se você está gostando desse vídeo, eu preciso de um favor, um grande favor de você. A T2, mais uma vez, está concorrendo ao Prêmio IBEST de Comunicação. Tá? A gente já ficou entre as 20 empresas de educação mais relevantes da internet em anos anteriores e agora eu preciso do seu voto. Então, se você está gostando, o que eu te peço é isso, tá? Em forma de retribuição, tem um link aqui embaixo. Clica nesse link para votar na T2 e colocar a T2 entre as melhores empresas de educação do segmento de internet. Esse prêmio vai ser da T2 e vai ser seu também, tá bom? Então o link está aqui embaixo, é só clicar, é gratuito e você pode votar todos os dias. E também compartilha com as pessoas que você gosta, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai. Fala, ó, vota lá na T2, vamos ajudar ele a chegar no top 20. A nossa missão agora é top 20 para depois continuar, tá bom? Então o link está embaixo, combinado? Vamos lá, assumindo que você já votou na T2, ó, votou na T2, coloca nos comentários, já votei na T2 no IBEST, coloca aí nos comentários para mim, beleza? Olha só, vamos entender as regras. Então, são essas 3 formas de remuneração do acionista que é a empresa que paga. Dividendo, juros sobre capital próprio e bonificação, que a gente não vai ler o que está aqui agora, porque eu vou explicar um por um. Vamos falar especificamente dos dividendos, tá? Então, tá aqui. Esse aqui é o dividendo, que é parte do lucro líquido, como eu já falei. Só que agora eu trago para você a regra de como de fato funciona a distribuição do lucro líquido das empresas. A empresa vai distribuir parte do lucro líquido que ela tem para os seus acionistas em forma de dividendo. Aí a pergunta, quanto que a empresa precisa distribuir do lucro? Resposta, não tem regra para isso. O percentual que a empresa vai distribuir para os seus acionistas em forma de dividendos, segundo a Lei 6404, é o percentual que constar no estatuto da empresa. Então, quando a empresa abre, ela precisa ter um documento chamado Estatuto Social. É o Estatuto Social que dirá quantos por cento do lucro que será distribuído para os acionistas. Pode ser que a empresa diga, aqui na minha empresa, 10% do lucro líquido a gente divide. Na minha empresa, 20% a gente divide. 40%, 50%, 70%, 80%, enfim. Cada empresa é livre para colocar lá no seu estatuto qual será o percentual distribuído em forma de dividendos. Tudo bem? Só que aí tem uma informação adicional aqui para você. Se a empresa elaborar o seu estatuto social e se no seu estatuto não tem nada a respeito da distribuição de dividendos, ou seja, se ela não falou, não deixou claro, aí
A Lei 6404 vai dizer assim, olha, empresa, como você, empresa, não deixou claro no seu estatuto quanto você vai distribuir de dividendos, a Lei 6404 ordena que você distribua, portanto, no mínimo, 50% do lucro líquido em forma de dividendos. Então, ó, tá ali, ó, 50% em caso de omissão no estatuto, ou seja, se o estatuto for omisso, se não tiver nada no estatuto tratando sobre o tema, tá bom? Aí é 50%. Só que tem mais uma outra regrinha aqui que eu preciso falar para você. A Lei 6404 ainda vai dizer para a gente o seguinte, olha, a empresa é livre para colocar no seu estatuto qual é o percentual que ela vai distribuir em forma de dividendos. Só que se a empresa não colocar, é no mínimo 50% de dividendos. Só que, se o estatuto da empresa não tiver esse assunto, ou seja, se for omisso, e a empresa quiser incluir no estatuto o tema, ou seja, ela vai mudar o estatuto social dela para incluir o tema de dividendo, aí, nesse caso, se a empresa vai fazer isso, aí tem uma regra que diz que é no mínimo 25% para incluir no estatuto. Ou seja, você criou o estatuto sem esse assunto, mas agora você quer colocar? Tá bom, é no mínimo 25%. Não, mas eu criei o estatuto social da empresa já com 2% de dividendo, tá certo? Tudo certo. O que você não pode, empresa, é criar um estatuto que não tenha o assunto de dividendos e depois incluir isso como dividendos e querer colocar um percentual abaixo de 25%. Essa é a regra, tá bom? Na prática, muitas empresas distribuem 25%, tá? Mas não é necessariamente porque todas são obrigadas a isso. Combinado? Tá bom? Vamos lá. Esta regra que eu estou te explicando, ela serve para o que nós chamamos de dividendos obrigatórios, como eu estou rabiscando aqui para você. O que são dividendos obrigatórios? São os dividendos que a empresa é obrigada a distribuir. E ela vai ser obrigada quando ela tiver lucro. Só que uma empresa pode ter uma coisa chamada de dividendo facultativo. Tá aqui. Olha só. Acho que se eu ficar desse lado eu vou conseguir ler melhor. Além do dividendo obrigatório, o estatuto da companhia pode estabelecer um dividendo mínimo a ser pago ao acionista. E como é que funciona isso? Deixa eu ficar aqui embaixo agora, tá? Para você ler, ó. Em cima de mim, lê comigo. Dividendo obrigatório, que é o que eu estava explicando para você há pouco. O dividendo obrigatório é o percentual do lucro líquido distribuído aos acionistas em função do lucro obtido. Então, se eu tive lucro, obrigatoriamente eu vou distribuir isso. Combinado? Agora, o que seria o dividendo fixo? Acho que eu fiquei na frente, né? Deixa eu só sair aqui. Lê comigo, tá? O dividendo fixo. Opcionalmente previsto no Estatuto Social, ele é distribuído aos acionistas independente do lucro auferido no momento, tá? Isso é o que está escrito aqui, ó. Tá bom? E aí eu volto para cá. Então, o que eu quero dizer com isso é, algumas empresas podem oferecer dividendo fixo. Então, ela vai dizer, ó, para o meu acionista preferencial vai ter, sei lá, 10 centavos de dividendo fixo. E ela vai distribuir isso independente do resultado que ela tiver. Quer um exemplo de empresa que faz isso? A Itaúsa, que é a holding controladora do Banco Itaú, faz isso. Se eu não me engano, é 1 centavo por ação preferencial, tá? Mas ela faz isso. Agora, qual que é o outro rendimento que o investidor tem? Já falamos sobre o dividendos, que eu já te expliquei, inclusive, a regra. Agora, juros sobre o capital próprio. Para você ler melhor, juros sobre capital próprio, forma de remuneração acionista, calculada sobre o patrimônio líquido da empresa com benefício fiscal. Como é que funciona essa história do juros sobre o capital próprio? Olha só, imagina que a empresa teve lucro de 10 milhões de reais, tá? Esse foi o lucro da empresa, lucro líquido. E aí ela disse que vai distribuir, tá? 20% disso, portanto, 2 milhões de reais, ela distribuiu em dividendos. Se a empresa distribuiu isso em dividendos, você concorda que do lucro líquido sobrou 8 mil reais? E é bom que sobre esse valor para a empresa poder reinvestir em crescimento, comprar equipamento, montar novas lojas e por aí vai. Só que este lucro que foi retido, ele é também dinheiro do acionista.
É como se a empresa dissesse assim: ei, acionista, olha, eu precisava entregar aqui 10 milhões para você. Eu vou te entregar 2 e vou reter 8. Por quê? Porque eu, empresa, vou investir para crescer e ter mais lucro no futuro. Só que nós vamos combinar uma coisa para você, acionista. Eu vou te pagar um rendimento sobre esse capital. Eu vou te pagar um juros sobre este capital. E aí ela paga para o investidor um certo rendimento. Então algumas empresas vão pagar provento para o investidor em forma de juros sobre o capital próprio. Qual que é a vantagem que a empresa tem dentro dessa história? Quando a empresa paga para o investidor ou juros sobre o capital próprio, ela vai lançar lá na demonstração de resultado do exercício dela uma despesa de juros. E quando você tem uma despesa com juros, você abate isso do seu lucro e, portanto, você vai pagar menos imposto de renda. Então, do ponto de vista fiscal, para a empresa faz sentido distribuir juros sobre capital próprio porque ela acaba pagando menos imposto de renda. Por outro lado, quando o investidor recebe juros sobre capital próprio, ele paga o imposto de renda de 15%. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, isso é juros sobre capital próprio, que nada mais é do que um juro pago sobre o capital que foi retido anteriormente pela empresa. Uma outra forma de o investidor se beneficiar é através da bonificação. A bonificação é a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas, geralmente com base na proporção de suas participações como forma de capitalizar lucros ou reservas da empresa. Imagine a seguinte situação para você entender a importância da bonificação. Imagine que nós temos uma empresa aqui, tá bom? E que essa empresa aqui, sei lá, ela vale 10 milhões de reais, tá bom? É isso que essa empresa vale. E que você, que está aqui me vendo agora, você tem um pedacinho aqui dessa empresa, então vou escrever aqui, ó, você. E esse pedacinho aqui é de 10% da companhia. Portanto, você teria aqui 1 milhão de reais. Aí, a empresa tinha reservas e ela resolve incorporar estas reservas ao seu patrimônio. O que na prática significa que esse valor de 10 milhões vai, sei lá, para 15 milhões de reais após essa incorporação. Tá? Se a empresa faz essa incorporação e você continua aqui com os mesmos 1 milhão de reais, você concorda que agora você foi diluído, você foi diluída, ou seja, porque a sua participação que antes era 10% agora diminuiu? Nesse caso, se a empresa fizer isso, ela vai ser obrigada a entregar para você totalmente de grátis, na faixa, vai te entregar, nesse caso, mais 500 mil reais em ações, para que você mantenha as mesmas posições, porque aí você vai ter 1,5 milhão, né, somado aqui, e 1,5 milhão representa 10% dos 15 milhões. Estou dando esses números, claro, pura e simplesmente didáticos, mas essa é a lógica. Então o investidor pode se beneficiar, e aí ele recebe essa bonificação, faz o que ele bem entende com ela. Combinado? Agora que você já entendeu como é que funciona o rendimento que o investidor tem, nós vamos falar agora sobre os eventos societários. Nos eventos societários, a gente vai falar de agrupamento, desdobramento e o tal do tag along que eu prometi para você. Então, lê aqui comigo a definição, que está escrito assim, ó. Eventos societários são eventos ou ações significativas que ocorrem no contexto de uma empresa ou organização, como fusões, aquisições, desdobramentos e agrupamentos, os próprios dividendos e outros processos que impactam a estrutura, a propriedade e operações de empresa que podem afetar os seus acionistas e partes interessadas. Então, eu vou te explicar essas três coisas agora, o agrupamento, desdobramento e tag along com detalhes. Antes, só mais um recado para você, tá bom? Espero que você já tenha votado no Prêmio IBEST para colocar a T2 entre as empresas mais relevantes de educação. Mas agora eu quero falar com você que está se preparando para uma certificação e lembrar que aqui na T2 a gente tem cursos completos para você aprender o mercado financeiro de verdade. Não é só para você passar na prova. É para você passar na prova, mas aprender o mercado com profundidade, tá bom? O link do nosso site também está aqui embaixo e se você usar o cupom YouTube10, você tem 10% de desconto. A gente tem curso para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para o CFP, para Ancord. E sim, a gente terá, não sei quando você está vendo esse vídeo, cursos para as novas certificações da Anbima também, tá bom? Que, aliás,
quando eu estou gravando esse vídeo para você, eu já estou gravando essas aulas para 2026. O link está aí embaixo, tá bom? Clica aí para você se inscrever e vir estudar com os nossos cursos completos. Vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu só dar um pause aqui. Dei um pause aqui, cortei o vídeo, você nem percebeu, para beber um pouco de água, porque eu sou filho de Deus também. Vamos lá, direto ao ponto. O que é agrupamento, tá? Ó, definição, também chamado de implit. Agrupamento de ações refere-se à prática de combinar várias ações individuais de uma empresa de uma única ação de valor proporcionalmente maior, sem alterar a participação acionária dos investidores. E para isso eu trouxe um exemplo visual. Imagine a seguinte situação. Imagina que as ações da T2, a empresa que patrocina esse canal aqui para você, as ações da T2SA3, e se é T2SA3 seriam as ações ordinárias, tá? Imagina que o preço dela lá na Bolsa de Valores está a R$1 cada uma. A T2 poderia pedir autorização para a CVM para agrupar isso. E aí ela vai pegar essas 12 ações, no nosso exemplo aqui, e transformar em uma única ação de R$12. É você agrupar. A gente diz que a gente faz o implit disso. Por que isso importa? Porque se eu tenho o preço de uma ação muito baixo, essa ação ela estaria muito exposta ao que nós chamamos de risco de mercado, que é a mudança de preço. Porque, olha só, se uma ação está custando R$1, tá? E ela cai para 95 centavos, ou seja, uma diferença de 5 centavinhos, nós estamos falando aqui que representa uma desvalorização de 5% de toda a empresa. É muita coisa. Então o que a gente faz? A gente agrupa tudo numa empresa, numa ação só, de valor maior, porque se ela cair, por exemplo, 5 centavos, não vai ser mais 5%. Então ela diminui a sua exposição ao risco de mercado. Importante, quando a gente faz esse agrupamento, muda o patrimônio do investidor? Não. Só muda a quantidade de ações, mas o valor que ele tinha é o mesmo, tá? O desdobramento é o contrário disso. Então lê comigo o desdobramento. Também conhecido como split, o desdobramento é uma operação em que uma empresa divide suas ações em múltiplas ações de menor valor nominal ou preço unitário, mantendo o valor total investido ou inalterado. Imagine uma ação de T2SA3 sendo negociada a R$120, tá? Se uma empresa está muito com preço tão esticado assim, a gente passa a ter dificuldade de liquidez, porque ela está cara, o preço nominal dela está alto. E como para negociar na bolsa a gente negocia em lotes de 100, se for no mercado de lote padrão, veja, você ia ter que ter R$12.000 para comprar um lote de T2. Então ela pede autorização lá na CVM e ó, pumba, desdobra isso. Transformei uma ação de R$120 em 12 ações de R$10. O patrimônio do investidor mudou? Não, o patrimônio é o mesmo. O que mudou nesse caso foi a quantidade de ações. Por que ela faz isso? Para diminuir a sua exposição ao risco de liquidez. Tá bom? Então, ó, anota isso se você está estudando para uma certificação. Quando eu faço um agrupamento, um implit, eu faço isso para diminuir a exposição ao risco de mercado. Quando eu faço um desdobramento, um split, que é você aumentar a quantidade, eu faço isso para diminuir a exposição ao risco de liquidez, tá bom? Agora, vamos falar de um outro evento societário aqui, que é o tag along, que eu já prometi para você que falaria. É o direito dos acionistas minoritários de venderem suas ações junto aos acionistas majoritários nas mesmas condições, caso esses decidam vender sua participação na empresa. Vou te dar um exemplo. Imagina que você que está aqui me vendo agora gosta da T2 Educação e resolveu comprar ações da T2. Bom, no momento que eu estou gravando, a T2 ainda não tem ações na bolsa, mas a gente chega lá. Imagina que você comprou ações da T2 Educação porque você gosta, a gestão da empresa é uma gestão que você confia, você já sabe tudo como que funciona e está tudo certo. Só que aí nós vamos pensar o seguinte, imagina que uma ação na Bolsa de Valores da T2 esteja cotada a R$10. Então esse seria o preço da ação hoje. Se você for negociar na Bolsa, né, lá na B3, então ações a R$10. Se você for negociar lá na Bolsa, você vai receber por ela R$10. Só que aí, a T2, nós aqui, o corpo diretivo, que também tem muitas ações da empresa, resolve vender o controle. E eu saio de cena, vem um outro grupo para controlar. Só que se eu vou vender o controle da empresa, não só uma ação, eu vou cobrar mais caro.
eu vou falar assim para esse novo controlador. Ô, novo controlador que quer comprar a T2, você quer comprar? Tá bom, ó, eu vou vender por você por R$20 a ação. Mas, Thiago, mas na bolsa está R$10. Não importa, porque essa pessoa vai ter um novo controle, ela vai ter o controle. Então eu vou vender mais caro do que o preço de mercado. Estou abrindo mão do controle da empresa? Tudo na vida tem um preço, certo? Aí você vai falar assim, pera, caramba, eu tinha ação da T2 que vale R$10. Agora o Thiago vendeu a empresa, não está mais lá, não sei quem que é esse novo controlador, como é que eu fico? Aí eu vou dizer assim, calma, meu nobre gafanhoto, porque nós tem tag along aqui. O que é isso? Esse tag along é você alongar a marcação, é você alongar a condição. Então eu vou dizer assim para esse novo controlador. Você vai pagar para mim, novo controlador, R$20 por ação? Sim, mas ó, vamos cumprir o tag along. O que diz a regra de tag along? No mínimo 80% para os acionistas ordinários. Esta é a regra do tag along lá na Lei 6404. Então eu vou dizer assim para esse novo controlador, vai pagar R$20 para mim? Tá bom. Mas o meu acionista minoritário, que está lá na bolsa, ele precisa de uma posição nesse sentido. Você vai precisar oferecer para ele, no mínimo, 80% do que você ofereceu para mim. Então, nesse caso, a ação dele no mercado está 10, mas você vai oferecer para ele R$16 por ação. Ele é obrigado a te vender? Não, mas você vai falar, ei, acionista minoritário, tô comprando o controle da T2 por R$20 cada ação, tô comprando milhões de ações, né? E tô oferecendo 16 aí pela sua ação, você quer? Aí você decide se quer ou não, isso é feito através de um processo de oferta de aquisição, tá bom? Isso é tag along, é quando o acionista minoritário pode vender a sua posição para um novo controlador em condições iguais ou semelhantes ao que o controlador antigo vendeu, tá bom? E aí, o que dispõe a regra é isso aqui, ó, 80% para as ações ordinárias. Então, a regra dispõe que o tag along é de, no mínimo, 80% para as ações ordinárias. Portanto, por padrão, uma ação preferencial não tem tag along. Mas lembra que eu disse nesse vídeo que eu falei para você que a ação preferencial ela pode ter o direito de ser incluída no tag along? Então uma empresa pode falar assim, ó, aqui na minha empresa, portanto estará lá no estatuto social, aqui na minha empresa o acionista preferencial também tem direito a tag along. Ou ainda ela pode dizer assim, ó, aqui na minha empresa é 100% de tag along para qualquer acionista. E aí, dependendo do regime de governança corporativa, vai ter isso por obrigação ou não, mas a gente pode falar sobre governança em outra aula, tá bom? Então essas são as regras aqui. Agora a gente fala rapidamente sobre os custos de negociação. Para comprar essas ações, quanto custa além de pagar o preço pela ação? Basicamente, existem 4 despesas que o investidor tem. A quarta não é necessariamente uma despesa, mas é algo que ele precisa pagar. Então, eu já coloquei ali, ó, a corretagem, a custódia, emolumentos e imposto de renda. Então, o que é a corretagem? Tá? Para você ler, eu vou ficar um pouquinho menor. A corretagem é a taxa cobrada pela corretora para executar a compra ou venda de ações no mercado. Pode ser valor fixo ou variável, dependendo do volume negociado ou da política da corretora. Quando você compra uma ação, você compra por meio de uma corretora e ela pode te cobrar uma taxa de corretagem toda vez que você compra e toda vez que você vende, tá bom? Atualmente tem muita corretora zerando isso para os investidores, mas aí é a prática comercial da empresa. Uma outra despesa que o investidor eventualmente terá é a taxa de custódia, que é cobrada pela B3 ou pela corretora para manter os ativos do investidor em sua conta de custódia. É como uma mensalidade para guardar e administrar as ações. Quando você compra uma ação, ela está registrada lá no seu nome, guardadinha, bonitinha. E essa guarda tem um custo. Quem cobra a custódia é a B3, só que a B3 não cobra do investidor, ela cobra da corretora. E aí algumas corretoras, elas repassam isso para o investidor, outras não, tá bom? Aí tem os emolumentos. Os emolumentos é o próprio investidor que paga e paga direto para a B3. Uma taxa cobrada pela B3 para liquidação e registro das operações realizadas no mercado,
normalmente representam uma pequena porcentagem sobre o valor negociado. Então, toda vez que você compra e toda vez que você vende, a B3, que é a nossa bolsa de valores, cobra um percentual sobre a sua negociação. Aliás, é daí que vem a receita da nossa bolsa de valores, tá bom? Então é importante ter isso em mente e isso representa custo. E aí, o quarto custo, que não é necessariamente um custo, porque o investidor só paga se tiver lucro, é o imposto de renda. Tributo incidente sobre os lucros obtidos em operações de compra e venda. O cálculo e o recolhimento são de responsabilidade do investidor. Ó, tributação no mercado de ações é sempre o investidor quem recolhe. Então anota isso. O investidor recolhe via DARF. O que é DARF, Tiago? DARF é documento de arrecadação da Receita Federal, tá bom? Vamos entender agora as regras do imposto de renda. Então tem essas 4 despesas. Como é que vai funcionar a questão do imposto de renda? Regra padrão do imposto de renda no mercado de ações é o que eu acabo de colocar aqui no slide para você. 15% para as operações chamadas de swing trade. O que é uma operação de swing trade? É quando o investidor compra uma ação e vende em dia diferente. Está até escrito aqui, ó, tá bom? E aí tem algumas nuances. Como é que vai funcionar isso? Se é o próprio investidor que recolhe via DARF, como é que funciona a apuração disso? Vamos lá entender, olha só. Primeiro, 15% sobre o ganho de capital, tá bom? Ou seja, sobre o que ele ganhou ao vender as ações. Recolhido via DARF. DARF é documento de arrecadação da Receita Federal, é o próprio investidor que recolhe. O que mais que a gente vai destacar aqui nesse caso? É apurado mensalmente, ou seja, o investidor pega tudo que ele vendeu dentro daquele mês, todo o lucro que ele teve, e aí ele vai dizer que esse foi o lucro do mês. E aí ele apura no mês e recolhe até o último dia do mês subsequente, ou seja, do próximo mês. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para você em maio. Então eu posso ver tudo que eu comprei, tudo que eu vendi em maio, qual foi o lucro que eu tive em maio, e aí eu tenho até 30 de junho para pagar esse boletão lá na Receita Federal de 15%, tá bom? Voltando aqui, tem mais informações, tá? Pago até o último dia útil do mês subsequente. E isso aqui é um ponto importante, tá? Que nós temos o que o mercado chama de dedo duro, tá? O dedo duro, vou escrever aqui para você, ó, dedo duro. É a antecipação na fonte chamada de IRRF. O que é IRRF? IRRF é Imposto de Renda Retido na Fonte, tá? Tem uma alíquota de 0,005 sobre o valor total da venda. Funciona assim, ó. A corretora que intermediou a negociação, ela pega o valor que você vendeu, sobre esse valor calcula 0,005 sobre o valor que você vendeu, não sobre o valor do seu ganho, mas sobre o valor total da venda. E ela recolhe antecipadamente e diz para a Receita, ó Receita, tô te mandando uma antecipação de imposto de renda do Tiago, ó. Fica esperta, Receita Federal. Porque, ó, ele vendeu ações, toma aqui uma antecipação, por isso que a gente chama de dedo duro. E a regra aqui é 0,005 sobre o valor da venda. E tem uma outra informação que é importante, é que nesse tipo de negociação, que é o swing trade, que a gente vai chamar não só de swing trade, mas a gente pode chamar de position trade, pode chamar também de operação comum, que é você comprar num dia e vender no futuro, tem uma regrinha, tá? Quando você vende até 20 mil reais dentro de um mês, está isento. Então, mais uma vez, usando o mês de maio como referência. Se eu somar tudo o que eu vendi de ações no mês de maio e o valor for até 20 mil reais, eu não devo nada de imposto. Estou livre de pagar imposto. Independente do tamanho do lucro que eu tive, tá bom? Eu posso ter comprado ações lá atrás por 5 mil reais e vendi hoje por 20 mil reais. Se isso aconteceu, eu não vou pagar imposto. Agora, se eu comprei lá atrás por 5 mil e vendi hoje por 20 mil e 1 centavo, eu já pago imposto sobre todo o lucro que eu tive. Tá bom? É assim que funciona, portanto, a tributação em swing trade. Agora a gente vai ver a regrinha rápida para as operações de day trade. Operação day trade tem algumas nuances aqui. Primeiro,
O que é a operação day trade? É quando eu compro e vendo no mesmo dia. Comprei a ação hoje de manhã e vendi hoje à tarde. Isso é day trade, tá bom? E aí muda a alíquota, sai de 15 para 20%, como você pode ver aqui, tá? Essa é uma mudança importante, tá? Tem outras mudanças. Muitas coisas são bem semelhantes, mas tem uma mudança importante aqui. Então vamos lá. É 20% sobre o ganho de capital, como você pode ver lá na ponta da nossa apresentação. Deixa eu ficar aqui embaixo, o que você acha? O que mais? Olha só. Recolhida pelo próprio investidor via DARF, apurado mensalmente também e pago até o último dia útil do mês subsequente, tá? Agora, olha só. Antecipação na fonte. Sabe o IRRF, o dedo duro? Aqui muda o dedo duro. O dedo duro em uma operação de day trade, ó, tá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. É 1%, só que a base de cálculo não é a venda, como é na operação comum. A base de cálculo é o lucro. Então, a corretora retém 1% sobre o lucro, sob a mesma premissa. É uma antecipação de imposto que a corretora informa à Receita Federal, tá bom? E um outro ponto muito, mas muito importante em relação a day trade é que, olha, não há isenção para a venda de até 20 mil reais. Então, lá nas operações comuns que eu citei para você, se você vende até 20 mil, tá suave na nave em relação aos impostos. Aqui, no day trade, não importa o valor que você vendeu. Vendeu, teve lucro, é devido o imposto de 20% sobre esse lucro, independente do valor. Comprei por 100 reais, vendi por 200, vou pagar 20% sobre esse ganho aí, tá bom? Então agora, ó, eu coloco do lado aqui para você. E aí, por que eu coloco do lado? Para você ver o que é igual e o que é diferente. Então aqui nós temos o day trade e aqui nós temos as operações comuns, também chamadas de swing trade. Então, olha só, diferente, 20% no day trade, 15% na operação comum. O resto, isso aqui, ó, é igual, tá? Mas, quando eu venho no dedo duro, muda o dedo duro. Quando eu venho para a regra de isenção de até 20 mil, operação comum tem, day trade não tem, tá bom? E aí, para a gente fechar, tem mais uma informação. Que o investidor pode compensar perdas que ele tem nesse mercado. Eu dei para você algumas vezes exemplo de operação de maio. Imagina que eu estou apurando aqui tudo que eu vendi no mês de maio. Só que eu peguei tudo que eu vendi, sei lá, vendi por 100 mil reais. Mas o custo da minha aquisição dessas ações que eu vendi por 100 mil reais foi 110 mil reais no passado. Então quer dizer que eu vendi com prejuízo. Eu posso compensar esse prejuízo. Eu posso pegar, nesse nosso exemplo, um prejuízo de 10 mil reais que eu tive e falar assim para a Receita Federal. Receita, ó, tô com prejuízo aqui de 10 mil. Aí o que vai acontecer? Próxima vez que eu for apurar, vai acontecer assim. Opa, tive lucro. Sei lá, fiz uma operação aqui, vendi com lucro de 30 mil reais. Aí eu vou dizer para a Receita. Receita, ó, tive o lucro de 30 mil. Teria de pagar imposto sobre esses 30 mil. Mas sabe como que é, Receita? Eu estou com um prejuízo aqui de 10, então eu vou compensar um prejuízo passado no lucro futuro. Isso é possível fazer. Mas aí que vem o jump off the cat. Aí que vem o pulo do gato. Olha só. Compensação de perdas só pode ser realizada em operação de mesma natureza tributária. O que eu quero dizer com isso é que se o investidor perdeu dinheiro numa operação de day trade, ele só vai compensar em operações de day trade no futuro. Se ele perdeu dinheiro numa operação comum, ele só pode compensar em operação comum. Ou seja, eu não posso perder dinheiro em day trade e eu compensar em comum. E o contrário é verdadeiro. Tá bom? Então assim a gente conclui essa aula com todos os detalhes sobre o mercado de ações. Eu te expliquei o que é uma ação, os tipos de ações que são negociadas na Bolsa de Valores, como que a gente identifica. Expliquei para você também quais são os direitos que o investidor tem enquanto acionista, como é que funciona a regra do dividendo, juros sobre capital próprio. Expliquei para você também a bonificação. Além disso, te expliquei
desdobramento, agrupamento e tag along. E também falei sobre os custos de negociar ações na Bolsa de Valores que o investidor tem e todas as regras de tributação. Espero que você tenha aprendido. Deixa aqui nos comentários a sua compreensão sobre isso, se está claro, tem dúvida. Qual é o tema que você gostaria de ver eu gravando aqui? Coloca nos comentários e não esquece, vota na T2 para a gente alcançar o top 20 do Prêmio Best. Eu vejo você no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.